Bem, boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa aula, que é Guerra Espiritual. Bem, na semana passada nós fizemos um estudo, né, e nós entendemos como é que operam os soldados de Deus, né, os guerreiros de Davi, os valentes de Davi. Então aprendemos conhecemos, né, que eles são velozes, eles eram rápidos, eles tinham caras de leões, amém? Então eles escalavam muros, escalavam montanhas, então uma velocidade muito grande, os soldados de Davi, que eram soldados de Deus, é claro, não é verdade? Conhecemos também como é que o Senhor Deus, ele quer que nós agora, como soldados dele, também aprendamos a guerrear contra o inimigo nesse tempo. E agora, na continuidade, nós vamos falar sobre o trabalho dos demônios nesse tempo. Agora nós vamos estar orando, pedir para a diaconisa Eliane estar orando, para que o Senhor Deus possa dar discernimento e entendimento para todos nós, para que nós possamos sair desse ensinamento, né, com bagagem, para que nós possamos enfrentar o inimigo de nossas almas nesse tempo. Amém, amados, meus amados? Boa noite, meus queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito é teu santo nome. Graças damos a Ti, Senhor Deus, Sim, porque o Senhor é zeloso, Senhor Deus, conosco. Sim. Tu és Deus supremo, sobre todas as coisas Tu estás, Senhor Deus. E, Senhor Deus, o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta, o Senhor não nos deixa enganado. E nós sempre confiando em Ti, Senhor Deus, Senhor Deus. Porque essa confiança foi gerada no Senhor. Amém. Pai, essa é uma bendita hora, Paizinho, onde estaremos diante desse estudo, aprendendo, sendo, Senhor Deus, revelado, denunciado, Senhor Deus, as estratégias, Senhor Deus, o agir, Senhor Deus, dos inimigos de nossas almas. Amém, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê, Senhor Deus, discernimento de tudo que nós vamos aprender e que em tudo, Senhor Deus, o conhecimento não só nos basta, mas precisamos sempre confiar que quem está à frente das nossas batalhas e escondido em quem nós estamos, que nós vencemos. Estamos, Senhor Deus, vencendo as nossas batalhas e escondido no Senhor. E por isso, nesta hora, Senhor, nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tome nossas vidas, Senhor Deus. Guarde, Senhor Deus. Nos ajude a guardar tudo que nós vamos aprender. Sim, e que no momento certo, Senhor Deus, o Senhor saque da nossa memória, Senhor. E que nós possamos militar, Senhor Deus. Lutar sobre aquele que não está mais, Senhor Deus. Escondido das suas manifestações de nós, porque o Senhor nos revelou. Oramos assim, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Glória Senhor. a Deus. Bem, meus amados, no programa dos demônios, né, precisamos entender que eles querem a destruição de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é perfeito, de tudo aquilo que foi feito através da mão do Senhor. Amém? O objetivo deles é promoverem o programa de Satanás, que é o engano e a maldade satânica. Bem, precisamos também ter a certeza que eles não são onipotentes, onipresentes e nem oniscientes. Bem, esse atributo ele é apenas de Deus. Deus tem esse atributo. Satanás ele não possui esse atributo. Mas, entretanto, como eles são legiões, eles estão espalhados em todos os lugares. Daí, então, há uma comunicação interna entre eles. Então, por isso que nada passa por desapercebido diante deles. Amém? Nós vimos no livro de Jó que eles passeiam na terra e vão diante do Senhor, né? Fazer aquilo que nós bem entendemos, que é levar o engano, nos difamar, amém? Muitas das vezes até são coisas realmente erradas que nós fazemos, e para todas essas coisas geram consequências, amém, irmão? Então precisamos entender dessa presença deles em todos os lugares. Bem, dessa forma, o conhecimento deles tornam ampliados, porque eles são muitos e eles se deslocam, então eles conversam entre si porque são seres espirituais, então nada passará por desapercebido por eles. Bem, a presença deles na vida dos indivíduos tem como objetivo de fazê-los andar conforme a filosofia do mundo. Aquilo não tem nada a ver,
todas as coisas que nós aprendemos da parte do Senhor, né? Que é obedecer a sua palavra, ler a palavra de Deus, meditar e ter entendimento. E quando nós infligimos isso e tornamos isso um hábito, amados irmãos, é aí que entra o inimigo, porque a gente vai julgar que não tem nada a ver, isso não vai fazer mal a ninguém. Faz sim, faz ao Senhor. Ser feliz a qualquer custo. Sim. A qualquer preço, ser feliz. Sim. A qualquer preço. Sim, sim. Amém. Então são algumas ações que nós fazemos, né, que dessa forma negligenciamos a palavra de Deus. Bem, eles também operam nas potestades do ar. Amém? Nós falamos sobre o terceiro céu, onde há o firmamento, onde está a presença de Deus, e o segundo céu, onde está Satanás e seus anjos e a potestade do mal. Eles trabalham com uma velocidade muito grande e eles também operam junto dos governos nas nações. Eles trabalham através desses governos, influenciando, colocando as suas filosofias, os seus programas de ações e também oposições à divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. E isso ele utiliza de várias formas a fim de travar a divulgação do Evangelho. Nos tempos de hoje, tem uma enfermidade acontecendo e se nós não tomarmos cuidado, ele vai conseguir aquilo que ele quer, que é paralisar a obra do Senhor. Mas cabe a nós tomarmos todos os cuidados, amém? Para que nós possamos dar continuidade, não paralisarmos, amém? E avançar. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, eles estendem também a influência aos homens através dos demônios para controlar o mundo. Os demônios se organizam em combate sobre a liderança de um líder. Então, os demônios. Então, eles aceitam o comando de um líder. Nós vimos, quando nós estudamos sobre o exército do Senhor, nós vimos sobre Davi. Davi era um comandante, Davi era um general. Davi, todos os seus soldados, eles obedeciam a única voz, a de Davi. E nisso nós conseguimos verificar e enxergar grandes vitórias alcançadas por Davi. Da mesma forma, o inimigo desse século também, eles têm alcançado vitória porque ele obedece apenas a um comando. Interessante. Amém? Que tem ordem, né? Tem ordem, tem disciplina, tem organização, tem tudo isso. Hoje tem os nossos pastores que às vezes dão alguma determinação e às vezes muitos não obedecem aquela determinação. Mas é preciso, porque nós estudamos, nós aprendemos que há necessidade de ter disciplina, há necessidade de ter ordem, porque o inimigo, os demônios, eles têm ordem e têm disciplina, por isso que eles têm vencido. E se nós quisermos ser vencedores, porque devemos ser vencedores em Cristo Jesus, precisamos também ter ordem e disciplina. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome. Bem, na oposição ao programa de Deus, eles promovem rebelião, calúnia, acusam, promovem idolatria, rejeitam a graça, promovem falsas religiões e seitas, oprimem a humanidade e utilizam-se das forças da natureza, degradam a natureza humana, motivam a desviar-se da verdade, desestabilizam o corpo humano, o nosso corpo, eles conseguem desestabilizar através de doenças, através de enfermidades, como hoje nós estamos atravessando, está havendo uma desestabilidade muito grande no organismo humano. É Satanás operando neste século, amém, meus queridos? Perturbam a nossa mente, que a gente não consegue manter o foco, a gente fica tão perturbado com tantas coisas que tem acontecendo, que a gente não para olhar nem para Deus, nem para meditar na palavra de Deus. Às vezes a nossa mente fica tão conturbada que nós não atentamos para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Tem algo aqui que eu comentei sobre idolatria. A idolatria no passado era adoração a outros deuses, mas nesse tempo de hoje, a idolatria ela tem operado de outra forma completamente diferente. Amém? Naquela época as pessoas faziam deuses de ouro, deuses de ferro, de bronze, amém? E isso tiravam a glória do Senhor. Mas hoje Satanás ele tem colocado tantas outras coisas em nossas vidas, mudando o nosso foco. Mudando nosso foco porque tira a direção de Deus. Amém, meus amados? Tira a prioridade, tira o lugar de Deus, né? Sim. Tem até um exemplo. A gente hoje nós às vezes, nós buscamos às vezes muitas coisas que são nossos interesses. Então, quando você busca o seu interesse, quando você busca riquezas, quando você busca a sua glória, você está também idolatrando
Você está buscando isso, tirando a percepção do Senhor. Termina sendo idolatria. Amém, meus queridos? Tem pessoas, por exemplo, que gastam um tempo imenso num salão de beleza, mas quando chega dentro de um culto, as pessoas se sentem enfadadas, têm sono, tem uma série de coisas. Então, a gente observa que o desejo do seu ser, às vezes é preferencial estar no salão de beleza, ao invés de estar num culto ouvindo uma mensagem, uma palavra vindo do trono de Deus. Então, isso também termina sendo idolatria. As pessoas olhando para suas curtis, para sua beleza, e gastam uma eternidade de tempo aí, mas não gastam... Netflix, Telecine, então, tantas séries, outras coisas. né? Roubando o lugar de Deus. Sim, sim. Porque muitas das vezes nós não temos tempo, ou não conseguimos 40 minutos, 50 minutos ali de oração, buscando entre leitura da palavra e oração ao Senhor. Mas muitas das vezes gastamos 1h20, né? Verdade. Acompanhamos uma série que é 45 minutos, mais 45 minutos. E vai embora dentro, madrugada dentro. É verdade. E interessante que às vezes nós temos sono e às vezes a gente está ali segurando ali e prossegue, às vezes não dorme. Tem uma insistência. Sim. Persiste. Sim. E quando chega na palavra de Deus, na leitura da palavra, na meditação... Em nome de Jesus, amém, vai dormir. Em momentos de aflição, porque quando você está lendo em momentos de aflição, você tem a palavra de Deus. Isso te traz um refrigério, amém? Mas nós preferimos gastar tempo com tantas outras coisas. Aí às vezes é um cantor gospel, às vezes é um filme, às vezes é um ator de filme que você fica fascinado. É idolatria também. Então mudou o foco da idolatria daquele período para os dias de hoje. Amém, meus queridos? Vale ressaltar que a Bíblia reconhece algumas enfermidades oriundas dos demônios. A Bíblia reconhece. Em Mateus 4,24 diz assim, e sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus o curava. Então, o que nós acabamos de ler? O que nós acabamos de ler é que a operação, a estratégia do maligno, a oposição dele às obras de Deus, a criação de Deus é assim. Ele quer adoecer, ele quer matar, ele quer destruir. Amém, meus queridos? Então precisamos estar o quê? Sóbrios e atentos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Bem, na oposição aos santos, ele vai se opor contra o crente em geral. Vai se opor contra indivíduos. Então, ele se opõe a cada um de nós. E também contra a igreja. Ele tem se levantado contra a igreja. Esse é o momento que ele tem se levantado. E precisamos estar atentos. Irmãos, o que está sendo falado aqui é que às vezes nós estamos vivenciando o agir, a oposição do inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, e às vezes nós não estamos dando conta. Nós estamos deixando essas coisas passarem por desapercebido. Não se esqueça, você é um ser espiritual. Se você é um ser espiritual, você não deve andar por vista. Você deve andar por fé. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, contra o crente, nós temos a oposição decorrida da natureza humana, corrompida, mas também das hostes malignas que guerreiam contra nós. Por isso devemos usar as armaduras de Deus. É uma defesa. Amém? Contra os indivíduos, eles atacam nossa confiança e dedicação. Tentam nos levar ao pecado, assim como nos deixar no inferno. Tem que estar atento. Então, observem. Eles atacam a nossa confiança. Vamos falar entre marido e mulher. Então, às vezes, eles preparam tantas coisas no nosso dia a dia, e se você não estiver posicionado espiritualmente, você se envereda, e aí começa um conflito muito grande entre marido e mulher, que é a falta de confiança, é a falta de dedicação entre marido e mulher, até entre irmãos, amém? Então precisamos estar atentos a essas ciladas que ele tem se levantado contra cada indivíduo. E contra a igreja, eles atacam a unidade da igreja, criando dissensões na tentativa de frustrar o plano de Deus. Por que frustrar? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Amém?
Então, se ele ataca a igreja, se ele quebra os membros desse corpo, ele destrói Cristo. Então precisamos estar bem ligados. Tudo isso promovendo divisões doutrinárias. Quando fala em doutrina, fala em ensinamento. Os falsos mestres entrando nesse tempo e trazendo a verdade de Deus e misturando com mentiras. E para isso, o crente no Senhor Jesus, ele tem que estar bem embasado, ele tem que estar fazendo uso contínuo da palavra de Deus, para que ele não seja enganado e nem permita que os seus também sejam enganados através de doutrinas, falsos ensinamentos, fazendo uso de falsos mestres, falsa liderança, ocultando a mensagem do evangelho aos pecadores. Eles cegam suas mentes e pervertem o evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós temos falado evangelho, aqui ainda bem que estamos aqui, é um grupo fechado, por isso que o que nós estamos gravando tem que ficar entre nós irmãos, mas já tem igreja de Satanás, já tem igreja dos gays, amém? E dizem que lá prega o evangelho. Então, é o que? É uma perversão do evangelho. A Bíblia diz que o Senhor, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, existem algumas coisas que esses homens, eles vivem, que são abomináveis por Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Fala, filha. Agora nós vamos falar sobre que os demônios, eles são limitados por Deus. Então, nesse estudo vai deixar muito claro que Satanás, ele não dá um passo se Deus não autorizar. Amém? Então, precisamos ter essa ciência. E no livro de Jó ficou muito claro, amém, irmão? No livro de Jó ficou muito claro. A gente observa também em Daniel 10, quando eles tentaram conter a bênção de Daniel, a resposta das orações de Daniel, e Deus, ele teve ciência, e ele envia ali o seu anjo, né, seu arcanjo, e há um grande combate, a bênção de Daniel chega até ele. Então Deus, ele sabe de tudo. Amém, irmãos? Então aquilo que o Senhor Deus quer que não aconteça, não vai acontecer. Aí nas Escrituras vai deixar muito claro que não sobrevirá sobre nós nenhum fardo que nós não possamos suportar. Amém, irmão? Porque Deus, ele nos conhece. E se vier, Deus nos dará o escape. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, amém, irmãos? Mas, entretanto, o Senhor Deus, ele às vezes, ele utiliza dessas artimanhas de Satanás para nos disciplinar. Amém? Deus permite que as pessoas moralmente responsáveis façam seu desejo, e ainda que mal. Isso nós aprendemos, né? Porque Deus, ele não se intromete, ele não interfere em nossas decisões, ele não interfere. Bem, nessas permissões, o Senhor, ele corrige erros, ele cria-nos discernimento, e ele cultiva a nossa dependência dele. É um ensinamento. Então, o Senhor Deus, às vezes, ele pega essas coisas que acontecem, que o inimigo, ele tenta nos atribular, e Deus, ele pega isso e ele traz o refrigério, como a Eliane informou aqui, né? Então, às vezes, quando a aflição é muito grande, Deus entra, ele derrama o refrigério, ele opera, mas ele nos disciplina. Amém? Agora, uma coisa é certa, nós precisamos entender, é que os demônios estão em todos os lugares. E nós vimos no livro de Jó que ele vai até os céus e fala o que está de errado realmente. Amém, irmão? E aí, sempre virá consequência. Para toda ação, uma reação. Então, essa é a lei da física, porque é Deus quem criou essa lei. Toda semente, tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Amém? Mas Deus, ele, na sua misericórdia, ele derrama sobre nós um refrigério. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Em Timóteo 1,19 diz assim, olha, perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Isso é o apóstolo Paulo falando sobre esses dois homens que eles agiram de forma muito errada com esses dois homens de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo diz que ele entregou na mão do inimigo de nossas almas para que eles fossem para que eles tivessem discernimento e entendimento. Porque o apóstolo Paulo sabia que Deus, na sua misericórdia,
ele ia ensinar a esses dois homens qual é o caminho a ser direcionado. Amém, meus queridos? E B, também para derrotar os ímpios. Amém? Então, nós entendemos que Deus ele opera desse jeito, não tem como. O ímpio, ele será destruído porque o ímpio ele passa a ser um seguidor de Satanás, de seus demônios. Amém? Ele rejeita a palavra de Deus. Então, se o ímpio ele rejeita a palavra de Deus, então certamente a mesma derrota que cabe ao inimigo de nossas almas também caberá aos ímpios. Amém? Agora nós vamos falar sobre as forças de Satanás. As forças de Satanás, elas se subdividem em principados, potestades, governos e forças espirituais do mal. Bem, em Efésios 6:10, ele diz assim, olha, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Satanás tem força, mas o nosso Deus tem poder. Precisamos ser fortalecidos na força do Senhor. Revestir a armadura de Deus para poder resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra os espíritos do mal que povoou as regiões celestiais, o segundo céu. Amém? Os principados, o que é principados? Bem, principados são espíritos poderosos do primeiro escalão, que se revoltaram contra Deus. Eles hoje são os que formam o conselho governante de Satanás. Seria o seu gabinete de ministros, onde eles são chamados de príncipes. Aleluias. Potestades. Potestades são todas as autoridades e poderes malignos que se opõem a Jesus Cristo. Autoridades, tronos, domínio ou governos, e denota não apenas magistratura de uma corte, mas o poder que governa. Amém? E governos? Governos são senhores do mundo, são responsáveis por lutarem contra a verdadeira luz e levar o povo às trevas. A gente olha para esse governo que nós estamos vivendo, basicamente eu poderia afirmar que eles já estão sendo dirigidos, comandados pelas potestades, por esses governos, por esses magistrados. A gente olha para a nossa justiça da mesma forma, tomando uma forma também em que o nosso direito como homens, como cidadãos, estão sempre largados assim, à mercê. Amém, meus queridos? Então a gente já consegue ver nesse tempo essas ações. Bem, quando oramos por aqueles que estão dominados pela cegueira de Satanás ou em regiões pagãs, estamos guerreando contra esse tipo de inimigo, porque ele governa nações através do seu poder de cegar as mentes dos homens e também exercem autoridade sobre diferentes sistemas de governo no mundo. Então hoje nós podemos e devemos ter a certeza que o mundo está sendo governado pelo inimigo deste século. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia ela já vai nos revelar que o mundo jaz no maligno. Nós não devemos ter esperança desse mundo, amados irmãos, não devemos. Devemos manter e guardar nossas esperanças apenas no Senhor. Amém? Agora vamos falar sobre endemoniamento. No Novo Testamento deixa bem claro a possibilidade de demônios entrarem nas pessoas e se manifestar. Os apóstolos evangelistas substanciam a verdade do evangelho pelos milagres que inclui a expulsão de demônios. Em Atos dos Apóstolos 9:12 diz assim, olha, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Amém? Então, precisamos ter a certeza que quando se fala uma pessoa está endemoniada, na verdade é o demônio que já está operando na vida do ser humano. Amém, irmãos? Bem, o termo bíblico, possessão demoníaca. A Bíblia fala de pessoas possuindo demônios e não demônio possuindo pessoas. Amém? Foi o que eu tinha comentado no início, no texto, quando falamos sobre endemoniamento. Então, na verdade, a Bíblia deixa muito clara com relação
a questão do endemoniamento. Então, são pessoas possuídas pelo demônio. Ainda dentro de estar, né, com o demônio, com o espírito imundo dentro do homem, dentro do indivíduo, em Mateus 8,16 diz assim, olha, no início da noite trouxeram-lhe muito endemoniados, e ele com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Quando ele chegou ao outro lado, à província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 demoniados saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploraram a ele, se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse, ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente, precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Os inimigos falam, né, irmão? Demônios falam, demônios têm personalidade. Bem, então precisamos ter essa convicção. Bem, expulsão de demônios. Jesus, ele confiou à igreja a essa autoridade, meus queridos. Essa autoridade é confiada à igreja. Quem é a igreja de Jesus aí? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A tarefa de libertar os cativos, libertação, é um processo pelo qual os seres humanos são libertos da influência e do poder dos demônios. Em Mateus 10:1 está escrito assim, Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espírito imundo e curar todas as doenças e males. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro de expulsão de demônio, nós vamos ter aqui atento a autoridade do nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos também atentar também que a autoridade do nome de Jesus, dentro dela existe o revestimento do poder e o nome de Jesus. Então, existem alguns elementos que são chaves na autoridade de expulsar demônios. Bem, em autoridades, nós vamos ver aqui a reação das pessoas durante o ministério de Jesus expulsando demônios, que está em Lucas 4, do 33 ao 36. Diz assim, ó, entre mentes na sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força, ah, que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, ordenando, fica quieto e sai deste homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras, que palavra é esta? Pois até os espíritos demoníacos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles se vão. Amém? As pessoas ficaram espantadas, né, com a autoridade de Jesus contra os demônios. Em Atos dos Apóstolos 10, 38, diz assim, olha, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu como Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Deus é com você. Amém, irmão? Aleluia. Tenha confiança nisso. Na parte de revestido do poder, revestido com poder, ele resulta de um relacionamento com o Senhor Jesus em obediência à sua palavra, à autoridade e à voz do Espírito Santo de Deus. Assim como crer no poder do seu sangue e do nome de Jesus. Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo deixa bem claro que o poder do Espírito Santo, ele vem para nós podermos expulsar demônios. Amém? Em Mateus 12, 28, diz assim, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Em Lucas 11, 20, também, todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. E no nome de Jesus,
Jesus está na mais alta posição de autoridade, à direita do Pai. A ele todo nome está sujeito. Sendo a igreja o seu corpo, então toda a autoridade do nome de Jesus nos é conferida. Amém, meus queridos? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Em Filipenses 2,9 diz assim, olha, por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Libertação dos descrentes. Aleluias. A libertação dos cativos de opressões demoníacas exige que essas pessoas sejam levadas a dar alguns passos. Então, automaticamente, quando você, na autoridade, no nome de Jesus, você decidir libertar uma pessoa, tem que ser no nome de Jesus. Após fazer isso, essas pessoas que forem libertas, elas precisam dar alguns passos e você, como o libertador no nome de Jesus, você tem que encaminhar essa pessoa e estar ao lado dela. Primeiro, receber Cristo como o Senhor de suas vidas. Segundo, confessar os seus pecados. Amém? E terceiro, renunciar ao diabo e às suas obras. Nesse ponto é algo que chama muita atenção. Quando há envolvimento com o ocultismo, é necessário uma renúncia oficial a Satanás e suas reivindicações sobre essas pessoas. É necessário um comando a Satanás e suas hostes para que se retirem imediatamente, conforme é escrito em Mateus 8, 16 e 32, onde está escrito assim, olha. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando, ordeno a ti, em nome de Jesus, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Amém? Autoridade no nome de Jesus. Amém, irmão? Não há outro caminho. 4 é desprezar todos os objetos de ocultismo e suas ligações. Devem ser destruídos tudo, amados irmãos. Pulseira, aquele lance que as pessoas põem no pé, né? Chama-se como aquilo, hein, Leandro? Aquilo tem um nomezinho que essas pessoas utilizam. Então, tudo isso tem que ser lançado por terra. Amém? Não pode ter nenhum vínculo com a entidade oculta, com o ocultismo. Amém, meus amados? E o que tiver oculto, pede a Deus para revelar. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 5, descansar em Cristo e resistir ao diabo. Amém? Cristo promete perdão aos que nele confiam. Para isso, devem assumir em Cristo um descanso neste novo relacionamento. De igual forma, assumir a sua autoridade, resistindo ao diabo e às suas forças. Há pouco tempo nós tivemos na nossa igreja uma pessoa que, meus amados, ela tinha medo. Ela tinha medo de ter comunhão com Cristo e o inimigo ele continuar açoitando ela. Então nós, com muito amor, com muito carinho, nós fomos encorajando-a, amém, a descansar no Senhor e entender que uma vez ela recebendo Cristo Jesus, era Cristo quem ia cuidar da vida dela. E até hoje ela permanece fiel a Cristo Jesus. Olha, amados irmãos, é uma das poucas que é a primeira a entrar no culto. Ela sofre de algumas enfermidades, como câncer, né? Nós sabemos que isso aí é uma ação do maligno sobre a vida dela. Mas mesmo assim, meus amados, ela vai ao Rio, faz a quimioterapia, mas quando ela volta, ela está na igreja. E às vezes tem pessoas que não têm enfermidade nenhuma e colocam uma série de obstáculos para estar na igreja. Então, essa pessoa verdadeiramente, ela descansa no Senhor. Amém? 1 Pedro 5,8 diz assim, olha, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos.
Então, amados irmãos, é preciso ter confiança no Senhor e entender que não só essa pessoa ela vai estar atravessando uma situação difícil, como tem muitos outros irmãos também que estão vencendo mesmo nessas situações difíceis. Amém? Submeter-se a Cristo e a sua palavra. Faz-se necessário um fortalecimento espiritual através do estudo da palavra de Deus. Então, é preciso que as pessoas elas se submetam à palavra de Deus. Como? Lendo, buscando. A gente entende que muitos cristãos, nos dias de hoje mesmo, quando eles começam a ler, a primeira coisa que acontece é sono. Não é verdade? Porque há uma potestade que opera na nossa vida para que nós não tenhamos comunhão com a palavra de Deus. Então, até nisso, nós precisamos entender e pedir libertação, para que nós possamos permanecer firme, lendo a palavra, conhecendo a palavra, amém? Testificando da palavra, praticando a palavra em obediência, amém, irmãos? Então, são alguns caminhos que as pessoas têm que entender na submissão à palavra de Deus. Em Romanos 12:1 está escrito assim, ó: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual ou racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus queridos? Então, há uma necessidade de termos os nossos corpos, né, como sacrifício vivo a Deus. Amém, meus amados? Receber o batismo no Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é um segredo de andar em vitória. Em Atos dos Apóstolos 8 diz assim, olha: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando fala em ser batizado no Espírito Santo, todo aquele, meu amado, que sai para falar do Evangelho de Cristo Jesus, que vai levar a palavra de salvação, com certeza essa pessoa ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque se não for assim, meu amado, ela não consegue falar desse grande amor. Amém? Então, todo aquele que sai para falar de Cristo Jesus, para falar da salvação, com certeza ela é cheia do Espírito Santo e com certeza ela já recebeu o batismo do Espírito Santo. Amém? Agora nós vamos falar sobre a autolibertação. Primeiro nós falamos sobre a libertação dos descrentes. Agora vamos falar da autolibertação. Só é possível ao cristão, preste bem atenção agora, ao cristão que é nascido de novo. Jesus nos deu toda a autoridade no seu nome, no poder do sangue dele. O poder do sangue de Jesus nos pertence. Passos a serem seguidos, eles são requisitos para que nós possamos alcançar a nossa autolibertação. Amém? Em primeiro lugar, o arrependimento. Implica no reconhecimento do pecado e na disposição de romper com ele. Amém, irmão? Nós vamos ver que muitas pessoas elas confessam o pecado. Elas confessam para Deus, às vezes confessam até para o pastor, né? Mas existe algo que é chave, que é romper com o pecado. E o que significa romper com o pecado? É abandonar a prática do pecado. Muita gente ainda guarda lá dentro dela, né, alguns pecadinhos. Mas são esses pecadinhos que eles implicam num crescimento e numa libertação verdadeira em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então, nós falamos sobre autolibertação, falamos sobre o arrependimento, vimos que é necessário a pessoa realmente abandonar de vez. Amém? Confessar os seus pecados, pedir perdão dos pecados, amém, irmãos? Falar com o Senhor, pedir perdão ao Senhor dos pecados, renunciar, não manter associação com o pecado, com o mal ou qualquer outra coisa impura, amém, meus amados? Consagrar, se separar para Deus, reconhecer o senhorio de Deus através do seu corpo, em palavras, em ações e pensamentos. Amém? Amém? Só assim não haverá mais espaços para trevas em nós. Amém? Libertação. Ordene aos espíritos malignos que deixem seu corpo em nome de Jesus e em fé. Amém, meus queridos? Então, existe um caminho também que nós devemos estar trilhando para que nós possamos ser autolibertos das ações do maligno. Armas do nosso combate. Amém? Além do treinamento físico e uma vida disciplinada, né?
Um bom soldado, ele necessita também estar equipado com algumas armas. Amém, meus queridos? Armas defensivas, o sangue de Jesus. A nossa cobertura espiritual que atesta o fim do senhorio de Satanás sobre nossas vidas, o sangue de Jesus. Ele não pode mais nos acusar. Amém? O sangue nos garante a vitória. Aleluia. Em Apocalipse 12:11 está escrito assim, ó: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Amém, irmão? Palavra do testemunho. Amém, filhos? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos reconhecer a espada do Espírito, a palavra de Deus, pois é esta quem nos deixa que não nos deixa sermos enganados pelas mentiras de Satanás ao distorcer a verdade. Amém? Então, a espada é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que há uma necessidade de nós nos submetermos à palavra, ter comunhão com a palavra, lermos a palavra. Porque quando você lê, quando você se familiariza, automaticamente o Satanás não tem como te enganar jamais. Amém? Porque você conhece a verdade. Porque Satanás ele vai juntar verdade com mentiras para tentar enganar. Como você está calcificado, isso ele não vai mais alcançar a sua vida. Amém? Bem, devemos estar revestidos da couraça da justiça. A justiça de Deus é nossa couraça. É aquela que nos protege da condenação da nossa consciência. Protege o nosso coração. Não tendo condenação significa ter uma consciência limpa, clara. Amém, meus amados? Sem ofensas. Amém? É a justiça que nos dá a confiança diante de Deus. Em Apocalipse, a visão de João mostra o exército de Jesus com trajes de linhos brancos. Amém? Quem é o exército de Jesus? Somos nós. Amém? Nós é que vamos estar vestidos com traje de linhos brancos. Amém? É o que fala da justiça dos santos. Portanto, só podemos pertencer ao exército de Deus com as vestes de justiça. Amém? B. Escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém? Efésios 6,16. Bem, meus amados, ainda em escudo da fé, nós também vamos falar sobre o capacete da salvação. A nossa mente é um campo de batalha, constantemente ela está sendo atacada pelo inimigo, mas temos o capacete da salvação. Aleluia. Amém? Isso quer dizer que em momento de afronta, nós precisamos ter a certeza que a nossa salvação é certa. Amém, irmão? Nada pode nos tirar ou nos roubar essa salvação. O sangue de Cristo, olha, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vai falar também que o capacete, ele protege a cabeça. A palavra de salvação aqui vem do grego que fala soteria, que significa bem-estar físico e mental. Amém? Diante de muitos ataques, precisamos ver a salvação de Deus. Isto é libertação. Amém, meus queridos? E cura, né? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, protege a nossa mente em dias de ataque, porque nossa esperança está na salvação de Deus. Aleluia. Então, nada pode te roubar a salvação. Aleluia. Nada. Você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Amém? Bem, vai falar também sobre o calçado, né? Aquele que calça os pés. Então, os sapatos são o Evangelho. A preparação aqui fala da necessidade de vigiar o tempo todo. Satanás tenta trazer complacência, contentamento com a situação e amor ao conforto. Amém? Em Ezequiel 16 vai dizer assim, olha, fala dos pecados de Sodoma que refletem ao amor à vida fácil. Com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, não seremos embaraçados pelos pecados de Sodoma. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar agora sobre armas ofensivas. Primeiro foi armas defensivas, agora vamos falar sobre as armas ofensivas. O nome de Jesus. Esse é o poder de Deus outorgado ao crente com o propósito de edificar Aleluia. E expandir o reino dele. Sim, seu nome Senhor. é uma torre forte e poderosa, o refúgio e a proteção. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra da fé,
Ter fé em Deus é a nossa arma defensiva contra as dúvidas. O crente não pode ter dúvida, amém? A palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Bem, ele crê que a palavra que sai da sua boca não volta vazia. Amém? Mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Bem, a palavra de Deus, ela é a espada, tanto ofensiva como defensiva. Com ela atacamos o inimigo de forma precisa. Para usá-la bem, é preciso investir tempo para estudá-la e memorizá-la. Assim, no momento do ataque, será fácil a nossa defesa. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, agora nós vamos entender agora como é que nós vestimos as armaduras de Deus. Bem, essa parte eu vou pedir para vocês, está na página 179, eu gostaria que vocês lessem. Amém? É como vestimos a armadura de Deus. Nós vamos ter a armadura, nós vamos ter a afirmação do Senhor e vamos ter a promessa dessa armadura. Amém. Amém? Então, se eu ler aqui, vai ficar algo... como é que se chama, Liane? Monótono? Monólogo. Não, monólogo. Apesar que já está, né? É verdade. Mas é que é legal para que vocês possam estar lendo. Para não ficar cansativo também, e também Sim. eles possam estar buscando Sim, também, né? E vocês verem a precisão do que está escrito. Amém? Bem, chaves para a vitória. Como alcançar a vitória em batalha espiritual? Há certos pré-requisitos que o exército de Jesus deve ter. Vimos as características do exército de Davi. Citaremos algumas chaves para a vitória. Então, ali está santidade, Amém. fé, oração e jejum, sacrifício, coragem, unidade, Aleluia. Perseverança. Não poupe o inimigo. Amém, irmãos? Não poupe o inimigo. Não tenha pena, não tenha dó. Princípios de guerra. Há importantes princípios que o exército de Deus deve aplicar para ser bem-sucedido em combater as forças satânicas. Identifique o inimigo. Saiba quem você é em Cristo e o que tem. Cubra as áreas mais vulneráveis da sua vida. Treine seu grupo. A melhor defesa é atacar. Amém? Não podemos esperar o ataque do inimigo. No estudo anterior que nós fizemos na última lição, na sexta passada, nós vimos que o ataque planejado e imediato é a chave do sucesso. Eficaz, né? Ele é eficaz, amém? Porque não dá tempo do inimigo ele respirar e tentar te combater, reverter o combate, amém? A batalha não é do mais forte, a batalha é do Senhor. Amém. Aleluias. Quando Deus está do nosso lado, Ele quem nos dá a vitória. Aí nós vimos na queda do muro de Jericó, amém? Olha lá os homens, amém? Com trombetas, com salto, com gritos, e nós vimos que a vitória foi no Senhor Deus, amém, meus amados? Tenha unidade e força, tenha estratégias corretas, discipline-se. Isso exige total submissão e obediência a cada comando sem questionar. Persevere. Certos tipos de espíritos malignos são expulsos apenas com jejum e oração. A perseverança em buscar de Deus, a força e o poder nos conduzirão à vitória. Amém, meus amados? Então, na guerra espiritual, nós recebemos algumas armas que são básicas, são chaves para a vitória em nome de Jesus. Amém? E precisamos ser perseverantes, precisamos estar em constante leitura da palavra, meditando na palavra, estudando a palavra. Eu sei que vai dar sono, mas vença o sono, porque entenda desde já que o sono é uma estratégia do inimigo. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eliane, pode orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Aleluia. Senhor Deus, esse tempo que nós estivemos aqui, Senhor Deus, diante desse estudo. Queremos, Senhor Deus, agradecer ao Teu Espírito, Senhor, que nos convence da verdade, Senhor Deus, do juízo, Senhor Deus. Que essas palavras, Senhor Deus, vêm do Teu trono, Senhor, Aleluia. e que nós
Precisamos, Senhor Deus, nos capacitar, Senhor Deus, Amém, Senhor. reconhecendo o inimigo, Senhor Deus, nos preparando para os ataques, Senhor Deus, nos armamentos, Senhor Deus, que o Senhor nos concede, Senhor Deus. Aleluia. E, Senhor Deus, esse estudo é material bélico, Senhor Sim, Deus, Senhor. para que possamos, Senhor Deus, avançar, Senhor Deus. Aleluia. Não todos os dias, mas todos os momentos, Senhor Deus. Porque, Senhor, nós não podemos ser vacilantes e estar Amém. sempre atentos, e nós contamos com Teu Espírito, Senhor Aleluia. Deus, para Aleluia. que nós não venhamos ser pegos desprevenidos, Senhor Deus, porque material nós temos, Senhor Deus, nós temos ferramentas, Senhor Deus, nós temos entendimento, Senhor Deus, mas que nós não venhamos, Senhor Deus, ficar displicente e sermos, Senhor Deus, surpreendidos, Pai. Amém. Nós te louvamos e agradecemos porque em Ti nós nos escondemos, Senhor Deus, e se avançamos e vencemos, é no Teu nome. Aleluia. E nós te glorificamos, porque a nossa vida, Senhor, o Senhor ganhou. E nós, Senhor Deus, amamos ser do Senhor. Nós louvamos ao Senhor e bendizemos a Ti. Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus, contempla a vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Contempla, Senhor Deus. Senhor Deus, aqueles que estão passando por necessidades, enfermidades, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, nesta hora, Paizinho, eles possam estar sentindo o Teu cuidado e Tua providência. Aleluia. Senhor Deus, não permita que vivamos uma vida, Senhor, de não reconhecer os Seus benefícios e cuidados, Senhor Amém. Deus. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem planos e propósitos para nós. Aleluia. Em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Aleluia. Nós amamos o Senhor, Pai. Amamos Te e amamos, sabemos, Senhor Senhor Deus, que o Senhor está nos guardando, Pai. Aleluia. Está nos guardando. Ainda que possamos viver tempos difíceis, possamos passar por guerras, Senhor Deus, nossa mente, Senhor Deus, e o nosso coração goza a paz, porque Aleluia. o Senhor é conosco. Nós te louvamos e agradecemos, confiados, Senhor Deus, no Senhor. Oramos assim, agradecemos pela essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Uma boa noite, meus queridos. Boa noite. Agora só vamos nos ver agora no próximo ano, amém? Oh, Amém. Podemos ver a qualquer momento, é claro, né? Mas a nossa aula voltará no próximo ano. Em nome de Jesus, Amém. voltaremos juntos, amém? Amém. Beijo no coração Eu de cada nem um. sabia que hoje era a última aula. A paz, meus Beijo. queridos. Boa noite. Tchau, tchau.